Olá, meus cumprimentos a todos. Vamos agora estudar o capítulo 25 do livro Boa Nova, uma psicografia do Chico Xavier pelo espírito Humberto de Campos. Que Deus nos abençoe e ilumine. Esse capítulo tem como título A Última Ceia. E é interessante a gente, nesse momento, recordar aquela imagem belíssima pintada por, acho que foi Leonardo da Vinci, da Última Ceia, né? Jesus sentado à mesa e em torno dele todos os seus 12 discípulos. É nessa passagem que Jesus vai dividir o pão e o vinho. Pão e vinho são símbolos que Jesus utiliza para falar dos seus ensinamentos e da essência dos seus ensinamentos através do pão e do vinho. Também nessa passagem que Jesus vai informar aos discípulos que um deles o iria trair. E também nessa passagem que Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos, que é uma cerimônia que até hoje a Igreja Católica repete. Mas o que significa? São símbolos. Mas o que significa cada uma dessas coisas? O Humberto de Campos, ele elucida isso para nós. Então vamos começar lá com o Humberto de Campos dizendo o seguinte, que a partilha do pão e do vinho era uma prática costumeira entre os judeus. Eles partilhavam pão e vinho. E Jesus, então, repetia essa cena. Jesus informa que ele já anuncia para os seus discípulos que ele estava chegando ao final a sua missão aqui na Terra. E ele diz assim, abre aspas, amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, o sacrifício dele. Porquanto, ou melhor, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, tão passageira quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho humanos. Então Jesus está falando aqui o quê? Que ele, com o seu sacrifício, ele estaria mostrando um outro tipo de vitória. A vitória sobre a matéria. Porque normalmente a gente considera vitorioso aquelas pessoas que são vitoriosas materialmente falando. E Jesus está falando aqui, eu serei vitorioso, mas porque eu vencerei a matéria. O espírito prevalecerá. Bom, essa lição continua, e aí ele vai dizer o seguinte, que em relação aos triunfadores, novamente abre aspas, eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor, como mensageiro de um mundo melhor. E que mundo melhor é esse? Onde reinam o bem e a verdade. Minha vitória, continua, é a dos que sabem ser derrotados entre os homens para triunfarem com Deus, na divina construção de sua obra, imolando-se, quer dizer, sacrificando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Então aqui Jesus deixa claro que o verdadeiro vitorioso não é aquele que vence, que derrota o outro através das armas. Ele está falando de um outro tipo de vitória, uma vitória onde as pessoas, o vitorioso é aquele que vence através do amor, né? Que é o caso de Jesus. Quando ele diz assim, cumprindo um sagrado dever de amor, com o mensageiro de um mundo melhor. Então, que mundo melhor? Jesus não passou o tempo todo falando que ele queria implantar o reino de Deus? Esse é o mundo melhor, o reino de Deus na terra. E aí ele informa que um dos seus discípulos o iria trair. Quando ele fala isso, os discípulos ficam atônitos e eles ficam querendo saber, mas quem? Eu não sou, eu não vou trair. Todos eles se manifestam. O único que fica calado é justamente Judas, que é o que vai trair. E aí diz que o Tiago
filho de Alfeu, ele dá um passo à frente e fala assim: onde está Deus que não conjura semelhante perigo? Perigo da traição e perigo daquela morte tão tenebrosa que Jesus teria. E Jesus repete para ele: cala-te, Tiago. Olha só, faze calar a voz de tua pouca confiança na sabedoria que nos rege os destinos. E se a gente fosse lembrar, na lição 21, que se chama lição da vigilância, novamente Jesus fala isso. Ele manda o discípulo que tem pouca fé, que duvida na sabedoria de Deus, ele manda esse discípulo ficar quieto, né? Porque a gente não sabe o que está por trás da sabedoria divina. Aqui também é mencionada a questão do escândalo, que o escândalo precisa vir. Através do escândalo nós aprendemos muita coisa. Agora, ai daquele que produz o escândalo. Esse é uma lição que a gente encontra assim de uma forma muito completa no Evangelho segundo o Espiritismo. E depois, ainda nessa lição, o Humberto de Campos escreve o seguinte, abre aspas: o escândalo desabrochará em nosso próprio círculo, bem amado, mas servirá de lição a todos aqueles que vierem depois de nossos passos, no divino serviço do Evangelho. Então, ele está falando exatamente isso, né? Que muitas vezes o escândalo vem, mas nós vamos aprender com o escândalo. E Jesus, o Humberto de Campos, complementa dizendo o seguinte: eles, quer dizer, os discípulos, compreenderão que para atingirem a porta estreita da renúncia redentora, hão de encontrar muitas vezes o abandono, a ingratidão e o desentendimento dos seres mais amados. Essa é uma grande aprendizagem que a gente realiza na vida, né? Vem situações em que a gente se sente atingido, mas através dessas dores, desse sofrimentos é que nós vamos, e que de certa forma são escandalosas, porque a gente não espera que essas situações venham justamente das pessoas que nós mais amamos, mas ele fala, olha, nós vamos encontrar muitas vezes o abandono, a ingratidão e o desentendimento dos seres mais queridos. Bom, aí continua a lição. E agora o Humberto de Campos vai falar o que é o pão, o que simboliza o pão e o vinho. E ele diz assim, que Jesus fala para os discípulos: amados, está muito próximo o nosso último instante de trabalho em conjunto e quero reiterar-vos as minhas recomendações de amor, feitas desde o primeiro dia do apostolado. Este pão significa o do banquete do Evangelho. Este vinho é o sinal do Espírito renovador dos meus ensinamentos. Então Jesus, embora eles tenham repartido pão e vinho, mas eles significavam alguma coisa. É o conteúdo e a essência. O conteúdo é o pão, a essência é o vinho. E continua o Humberto de Campos: constituirão o símbolo de nossa comunhão perene no sagrado idealismo do amor, com que operaremos no mundo até o último dia. Então, o que é a comunhão? É estar junto, né? E nós, é interessante como nós, né, as religiões, elas tendem a darem uma concretude muito distante do significado simbólico do que Jesus quis dizer. Aí continua, né? O texto continua, e Jesus vai falar em particular com João, conversar com João. E enquanto isso, os discípulos começam a discutir quem seria o maior naquele reino que Jesus estava construindo. Quer dizer, eles ainda não tinham atinado para o significado do reino de Deus. E nessa discussão, quem seria o maior de todos, Jesus, no momento,
para observar, para ouvir, né, a conversação. E aí ele se ergue e se aproxima dos apóstolos. Despe a sua túnica, se ajoelha e passa a lavar os pés dos discípulos. E os discípulos, de certa forma, ficam assim, querem rejeitar aquela humilhação de Jesus. Mas aí Jesus fala assim, abre aspas novamente, vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Se eu, mestre e senhor, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés uns dos outros, no caminho da vida, porque no reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se fizer sinceramente o menor de todos. Aí, novamente, a gente transformou o simbolismo de lavar os pés, que é um ato de humildade, no ato concreto de lavar os pés uns dos outros. Então, eu lavo os pés do meu irmão quando eu sirvo, quando eu ajudo, quando eu auxilio, né? Não preciso necessariamente lavar o pé de ninguém, né? Mas quando eu, de uma forma humilde, eu me ponho a auxiliar essa pessoa. Isso significa lavar os pés. E aí é que Jesus fala, ó, se eu, mestre e senhor, vos lavo os pés, porque aqui Jesus está efetivamente lavando os pés, porque ele queria demonstrar concretamente aquela atitude, mas não que aquilo tivesse que ser permanecido daquela forma pelo resto dos tempos. Ok, então essa é a lição, a última ceia. Gostaram? Se gostaram, dê um joinha, compartilhem, se inscrevam no canal se desejarem. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.